Olá, amigos e amigas, que nosso Deus o abençoe todos os seus filhos, aqueles que o temem e que guardam suas palavras, embora estejam aonde estiver. Então, amigo, o tema que queremos compartilhar com vocês, vejam bem, nosso Deus é criador de todas as coisas e de tudo o que há no céu em nosso mundo, como está escrito em Isaías, capítulo 48, versículo 13. Veja que diz o nosso Deus: também a minha mão fundou a terra, e a minha mão estendeu os céus. Quando eu chamar, eles se apresentarão juntos. Então, amigos e amigas, Deus é criador de todas as coisas, e todas as coisas saem de nosso Deus. E também Deus criou tanto o bem como o mal. Saíram de nosso Deus. Como está escrito, veja o que diz Deus em Isaías, capítulo 45, versículo 5. Eu sou o Senhor Deus, e não há outro Deus além de mim. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Veja o que Deus quer dizer: que Ele está sempre à sua volta, e te rodeando, e circulando em volta de você. Versículo 6, para que saibas até o nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Versículo 7, eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então, amigos e amigas, vejam e confiram em suas Bíblias. Vejam que o grande Deus está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, e Ele quem o estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda, para neles habitar. Isso está escrito em Isaías, capítulo 40, versículo 22. Então, amigas e amigos, nosso Deus fez todas essas coisas, ou seja, os céus, a terra e tudo o que neles há. E todas as coisas saem de Deus ou vêm do Criador. Isso está diante de nossos olhos, é só nós enxergar. Mas, amigos e amigas, vejam que tem muitas pessoas que não enxergam isso. São cegos para as coisas de nosso Deus. Só é possível para eles enxergar as coisas mundanas deste mundo. Veja, amigo, que muitas dessas pessoas dizem ou comentam que Deus não existe. Outros dizem que existem, mas deixa Deus para lá. Deixa eu curtir a vida que levo. Outros dizem que acreditam em Deus, mas só da boca para fora. Mas, amigo, muitos dizem que conhecem nosso Deus e até pregam sua palavra e usam o nome de nosso Deus em vão, ou seja, contrariando as palavras de nosso Deus. Em suas pregações negam o
próprio Deus, dizendo ou dizem que Deus não tem capacidade para dominar a natureza que Ele próprio criou. Muitas dessas catástrofes ou calamidade é o diabo que cria, diz este cidadão. Agora você veja este vídeo. Deus não é o responsável pelas tragédias, tá? Biblicamente, Deus não é o criador do mal. A onisciência de Deus não é responsável pelo mal. Para você avaliar um pouquinho essa tragédia, essa enchente que está acontecendo lá no meu amado Rio Grande do Sul. A Bíblia mostra que desastres naturais podem vir pela atuação de Deus ou pela atuação de Satanás. No livro de Jó nós percebemos que Satanás tem sim um certo poder sobre a natureza, tá? Você vê aqui nos versos 16 do capítulo 1 e 18 e 19 o seguinte: E enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: Fogo de Deus caiu do céu. Ele pensava que tinha sido de Deus, mas quando você vai para o capítulo 1 e 2, você vê que foi o diabo, né? E queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Verso 18. Também este ainda falava quando veio outro e disse: Os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. E quando você vai aqui no capítulo 1, versos 6, 12, você vê que foi Satanás quem fez com que caísse fogo do céu para queimar os rebanhos e os servos de Jó, e foi Satanás quem fez com que este forte vento batesse na casa dos filhos de Jó e matasse a todos. Então, desastres naturais podem sim ocorrer também por uma atuação maligna. Então, amigos, veja que este cidadão não conhece o Deus que criou todas as coisas. Ele diz que o mal não sai de Deus. Mas como ele pode contrariar as Escrituras Sagradas? Veja que Deus diz em suas Escrituras, Isaías capítulo 45, versículo 5: Eu sou o Senhor, e não há outro igual a mim. Eu te cingirei ainda que tu não me conheças. Veja o versículo 6, o que Deus diz: para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, amigo, temos que mostrar para vocês que este cidadão e sua denominação estão completamente errados. Então, este cidadão ou criatura, o nome por o qual é chamado de Leandro Quadros, tem que enxergar isso, que o diabo só criou a mentira, pois ele é o pai da mentira, como está escrito em João capítulo 8, versículo 44. Confira. Então, o diabo só é pai da mentira. Como esse cidadão pode dizer que o diabo cria catástrofe ou calamidades? Isso para nós enxergar com nossos próprios olhos, que estão completamente enganados. Será que essa denominação que este cidadão pertence e todos os seus membros desta denominação não acreditam que Deus matou todos no dilúvio sobre a terra e só sobrou 8 pessoas
8 almas, como está escrito nas Escrituras, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 20, que diz: os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Então, amigos e amigas, desde a criação dos céus e da terra, o nosso Deus quem os domina. Ou seja, todas as coisas saem ou vêm dele. Então, todas estas denominações que pregam o ensino diferente das Escrituras não são de nosso Deus. Veja, quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, e Abraão intercede junto a Deus pelos homens, ou seja, pelo povo. Veja o que Abraão diz a Deus: se matares o justo junto com o injusto. Agora, vocês vejam a resposta de Deus. Capítulo 18, versículo 26, que diz: se porventura houver 50 justos na cidade de Sodoma, pouparei a cidade toda, diz Deus. Agora, amigos, vocês vejam no versículo 32, como não tinha nem 10 justos, somente Ló e nem a sua mulher escapou. Então, todos os acontecimentos ou tragédias têm a mão de nosso Deus. Mentiroso aquele ou aquela, ou qualquer denominação que diz todas as coisas não saem de Deus. Mas, amigos, nós também somos gaúchos. Veja bem, essa tragédia que aconteceu com o estado e que várias cidades foram varridas ou destruídas. Então, amigos, se vocês vêm acompanhando as coisas ou tragédias que estão acontecendo no mundo, você vai ver que estamos na grande tribulação, como está escrito nas Escrituras. Agora vocês vejam que em Mateus capítulo 24, versículo 15 em diante, até o versículo 28, veja que a palavra de Deus fala de 2 tempos. Veja que a palavra falada por Daniel fala da destruição de Jerusalém e também de Judá. Quem lê, quem entenda. Vejam, amigos, amigas, que também as Escrituras falam também do fim deste mundo em que vivemos, começando no versículo 22 até o versículo 28. É só vocês conferir em suas Bíblias. Então, amigos, estamos vivendo um pouquinho antes da vinda de Cristo, ou seja, a sua volta. Estamos vivendo a grande tribulação e também a aflição, como estão vivendo o povo gaúcho e o mundo. Mas, amigos e amigas, isso não acontecerá só aqui no Rio Grande do Sul, mas em diversos lugares. Cada uma dessas tragédias vai ser diferente no mundo inteiro, como já está acontecendo no mundo inteiro. É só você conferir em Mateus capítulo 24, versículo 29.
até o versículo 35. Então, amigos, vamos parar por aqui, em nome do Pai e do Filho Jesus e do Espírito Santo de Deus. Amém.